tem tudo, mas voltamos um pouco para a terra, situação terrena, times com muito menor poder hoje em dia, é o caso do São Paulo. Luiz Ubeldia foi embora, está chegando Hernan Crespo. Não foi anunciado oficialmente ainda, falta lá aquela troca de papelada, acertos finais e tal, mas é bem possível que ele seja anunciado hoje ainda, né, Arnaldo? Ele dirigiu o time lá em 2021, foi campeão paulista, depois fez um brasileiro muito ruim, caiu, um brasileiro meio parecido exatamente com o do Zubeldia aqui, caiu e agora possivelmente está de volta. Temos números dele no São Paulo em 2021. Foram, olho na tela, foram 57 jogos com 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas, 54,3% de aproveitamento. Quando ele saiu, o São Paulo era o 13º colocado no Brasileirão daquele ano, quando o time teve 5 empates consecutivos. Depois, quem veio para o lugar dele foi o Rogério Ceni. Então, vamos lá. Semelhanças. Caiu porque ia mal no Brasileiro, empatava muito, depois perdia tal. 13º lugar, agora o São Paulo está em 14º. Certo? Uhum. Argentino, os dois argentinos. Divisão da torcida, na ocasião também tinha, só que as redes sociais eram um pouco menos raivosas. Mas tinha o time que queria que ele ficasse e o time que queria que ele saísse. Ele acabou saindo e agora é ele que volta, Arnaldo. Por que vai ser diferente? Aproveitamento, 54,3%. Bem parecido com o do Zubeldia. O aproveitamento do Crespo foi parecido com o Zubeldia. Considerando que o Crespo teve o Campeonato Paulista, que ele foi campeão e tirou o time da fila. Por que vai ser diferente, Arnaldo? Você pode perguntar isso sobre... Vai ser diferente da primeira passagem do Crespo ou vai ser diferente do Zubeldia? Tanto faz, porque as passagens são parecidas. Não, mas se for a primeira passagem do Crespo, tem uma diferença em relação ao Zubeldia. Ele conseguiu ganhar um campeonato, né? Só conseguiram ganhar campeonatos nessa gestão o Crespo e o Dorival, né? Eu acho que a escolha do Crespo é uma escolha mais por exclusão mesmo e por ter... uma possibilidade de alguém com alguma afinidade ao clube, com um trabalho que foi interrompido de uma forma duvidosa lá atrás. Eu acho, Tirone, sinceramente, que se o Rogério não estivesse disponível e tivesse aquele sonho, né, de ter o Rogério de volta depois de uma passagem primeira apressada, né? O Rogério se transformou em técnico e foi logo para o time profissional. Eu imagino que se não tivesse o Rogério na praça, depois de ter vencido o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e tudo mais, o São Paulo não teria demitido o Crespo naquela ocasião. Ele teria insistido mais. Desta vez, o São Paulo opta pela saída do Zubeldia, mais pela iniciativa do Zubeldia do que propriamente por alguém muito... grande e disponível no mercado. Mas eu acho assim, as semelhanças com eles, você falou várias, nacionalidade, aproveitamento e tudo mais, dificuldade no brasileiro, mas tem uma questão de caráter. São dois técnicos que têm fleuma, caráter, liderança. São figuras, cada um do seu jeito. O Crespo mais formação europeia, o Zubeldia mais formação sul-americana. O Crespo tem também, na carreira, uma certa estrela, porque ele onde ele vai, ele ganhou, por exemplo, a Champions Asiática, surpreendendo. Ele não era da Arábia Saudita, conseguiu ganhar a Champions Asiática. Ganhou só a Copa Sul-Americana também, ganhou o Paulista em cima do Palmeiras do Abel, que era mais time na época e tudo mais. E ele tem um pequeno aproveitamento, pequena melhora de aproveitamento em relação a todos os outros técnicos dessa era Casares. E é também curioso a gente notar que ele está fechando um contrato até o final de 26, quando acaba o mandato do Casares, e foi o primeiro técnico escolhido pela gestão Casares, né? Acabou sendo marcada a primeira passagem não pelo aproveitamento, não pelo brasileiro ruim, não pelo título paulista, não, pela questão da pandemia, numa época muito diferente, né? E acho que o tratamento que o Zubeldia sempre deu ao clube, o Crespo também deu, com a diferença de que ele não pôde viver a torcida do São Paulo, né? O estádio, ele sempre nas entrevistas falava, e agora o estádio com público, né? Agora
talvez ele tenha essa experiência. Acho que por que vai ser diferente? Só vai ser diferente se outras pessoas trabalharem melhor, não só o técnico. Acho que para mim ficou claro na época do Zubeldia, ou nessa passagem do Zubeldia, do presidente ao médico, passando por todos os jogadores, passando pela direção de futebol. Dessa galera está todo mundo devendo. Presidente, diretor de futebol, coordenador de futebol, departamento médico, fisiologia, preparação física, jogadores, estão todos devendo. Agora saiu o sofá da sala. E não é por trocar o sofá que a casa vai ficar bonitona. Ou todo mundo trabalha mais e melhor, inclusive para atrair de novo a torcida do São Paulo, questão de preço do ingresso no Brasileiro, mobilização para o Brasileiro, ou o São Paulo vai continuar no mesmo estágio, porque jogador não vem. Se vier um ou outro. O São Paulo não tem dinheiro. Aliás, tanto o Crespo quanto o Zubeldia toparam o São Paulo desse jeito. O Crespo lá atrás, quando assumiu o São Paulo, era um São Paulo também de poucos reforços, né? E agora tende também a fazer poucas contratações nessa janela. Vai ser com esse time que está aí, que é um time com evidentes limites. Né? Ainda mais sem seus principais jogadores sempre machucados. Vamos colocar na tela aí frases do Crespo, né? Porque essa é outra coisa em comum dele com o Zubeldia, a devoção que ele tem, sempre teve ao São Paulo, mesmo quando saiu do São Paulo, foi demitido e fez foto lá quando saiu. Ele falou o seguinte, o Crespo, antes da volta dele, dias antes da volta, ele estava por aqui no Brasil. Ele falou o seguinte: nunca vou falar que o meu capítulo no São Paulo está encerrado. São Paulo ficou dentro do meu coração. Não sei o que a vida reserva, o que pode acontecer, se vou voltar ao Brasil em outro time, eu não sei. Mas com certeza vou voltar a caminhar pelo Morumbis. Não sei qual situações, se como treinador ou como fã no meio da torcida. Mas tenho dentro de mim um sonho que é poder estar ali e ver o Morumbi lotado, disse o Hernan Crespo. Agora, Danilo, torcedor do São Paulo absolutamente carente, né? Sem ganhar, ganhou só a Copa do Brasil recentemente e tal. Quando você tem uma figura que tem essa devoção, a torcida gosta, acha muito legal. Mas eu vou insistir no que eu falei com o Arnaldo. Do ponto de vista de desempenho e jeitão e tal, tirando as loucuras do Zubeldia na beira do campo, ele não é muito diferente. Não estamos falando de um técnico que é muito melhor do que o Zubeldia, ou que teve um desempenho muito melhor. Não, né? O que pode acontecer, sei lá, dar uma liga aí e tal, com torcida e a coisa aí. Mas, além disso, dá para acreditar? Pois é, eu particularmente, como vocês sabem, não teria feito a troca. Se eu pudesse fazer alguma troca no São Paulo, eu trocaria todo o resto que o Arnaldo falou ali, diretor, presidente, porque eu acho que o trabalho do Zubeldia era bom. Mas, já que resolveram fazer, ou que o Zubeldia topou entrar nesse acordo, né, o timing é bom, porque você tem um tempo sem futebol para fazer o treino, e eu gostei da escolha do nome. Eu acho que o Crespo é um treinador que chega exatamente com essa condição que você falou, agregando um pouco do apoio da torcida. A minha dúvida é se ele vai conseguir fazer o elenco comprar o trabalho como a gente claramente via que o Zubeldia conseguia. Agora, grandes diferenças entre os dois, eu acho que não temos. Agora, o São Paulo e o São Paulino, né? E aí, quem cobre, a torcida de uma forma geral, eles estão num nível, Tironi, que eu não duvido de torcedores que estejam querendo que o Crespo vá mal para provar o ponto de que o Zubeldia era melhor ficar, ou, ao contrário, alguns que estão loucos para o Crespo voar, para poder ficar vomitando que o Zubeldia era a pior coisa do São Paulo. O São Paulo está num momento de bipolaridade que eu acho que não é bom para ninguém. E o Zubeldia conseguia blindar esse momento dessa bipolaridade aí. Vamos ver como o Crespo vai conseguir, porque, como vocês disseram, é muito diferente o Crespo jogar no Morumbi lotado do que ele jogar na época de pandemia. O primeiro empate 0-0 com o Mirassol, a gente tem que ver como vai reagir a torcida do São Paulo diante do Crespo. Olha, acabou que eu não pedi likes, hein? Estamos aqui com audiência brutal, estamos no nível brutal de audiência. Eu ia pedir 3 mil likes, nós já chegamos. Então vamos chegar em 4 mil likes, si se puede. Para a gente voltar a falar do Mundial, Arnaldo, ainda sobre Crespo, dentro de campo, pumba, São Paulo entra em campo. Vamos supor que ainda não tem os jogadores lá, o Lucas, essa turma aí, né? Tudo bem que tem um mês para esses caras se recuperarem.
Com essa turma que está aí hoje, disponível, o que o Crespo pode fazer do ponto de vista tático, sei lá, diferente do que fez o Zubeldia? É pouca coisa. Sem jogador, ele não pode jogar, né? Ele não pode fazer gol, tal. Ele não é centroavante dos bons, né? Ele foi centroavante dos bons, né? O Zubeldia foi um volante que teve a carreira interrompida rapidamente. Sobre centroavante, eu acho uma coisa interessante, porque ele tem 3 centroavantes no elenco hoje bem diferentes. E não tem o principal, o Caleri. Aliás, ele trabalhou um pouquinho com o Caleri. Deixa eu só fazer um parênteses para você também falar. Esse elenco do São Paulo de hoje é melhor do que o outro elenco do Crespo? É mais velho, está mais no DM, né? Mais velho está menos disponível, né? Na verdade, tirando essas comparações, toda vez que eu entro nessa discussão, eu tenho uma dificuldade. Aliás, eu estou precisando fazer cursos de oratória para me explicar melhor. Está difícil esse ano. Desde o ano passado, Danilo, viu? É que não existe só, na minha concepção, você comparar um elenco de 5 anos atrás de um clube se você não analisar o contexto do futebol brasileiro como um todo. O futebol brasileiro aumentou o nível e aumentou o investimento. Então, se o seu time era bom em 2021, ele tem que ser muito melhor em 2025. Essa é a questão do São Paulo. O São Paulo decidiu fechar a torneira no momento em que todo mundo abre a torneira. Então não é o concorrente do Crespo em 2021, hoje é muito mais forte. Não existiu o Cruzeiro, não existiu o Botafogo. Estou falando 2 times que lutam hoje para ganhar campeonato. Não, com um detalhe que aqui o concorrente dele era o Flamengo do Jorge Jesus, não era? Não, então ele pegou o Flamengo do Rogério, né? Do Rogério, tomou de 5, foi esse? Exato, né? Já tinha saído do Rogério, tinha entrado o Domenech, eu acho, né? Que ganhou de 5 do São Paulo? Alguma coisa assim. Não era o... então, não, assim, não era o Rogério e não era o Jorge Jesus no 5-1. Mas o que eu digo é que Flamengo e Palmeiras permaneceram fortes de lá para cá. Né? O Flamengo, o Palmeiras... Mas mesmo o Palmeiras do Abel, que perdeu para o São Paulo a final do Paulista, hoje é muito mais forte, não tem comparação. Né? Não tem comparação. E o São Paulo, nesse caminhar, ele evidentemente ele vai sofrer diante dos seus adversários mais do que sofria antes. Então, não basta só comparar o elenco do São Paulo do Crespo de 2021 com o elenco atual, se é que você entende. Então, eu acho que a situação é que, em relação talvez ao time anterior, ele tem jogadores com outras características, os principais jogadores passaram da idade do auge. Lá ele tinha, lá atrás, 2 jogadores nessa condição, que era o Daniel Alves e o Miranda. Eram só os 2. Tinha gente da base surgindo também, mas mais firme, já rodados um pouco, né? Era o Luan, o Lisieiro, o Gomes. O Luan, Lisieiro, o Gomes, Sara, eles não estavam no estágio que estão agora. Rian, Alves... Não. A única coisa que eles têm em comum é terem surgido em Cotia. Eles já eram jogadores profissionais, com várias partidas, jogaram bastante com o Fernando Diniz, né? Então, eu acho que são cenários diferentes, mas eu sei que isso é informação, foi passado para ele a realidade do São Paulo atual. Quando ele foi contratado lá atrás, também foi passada a realidade do São Paulo. Olha, estamos chegando, o clube está quebrado, e nós não vamos ter muita coisa para investir, estamos na pandemia e tal. Tem uma diferença grande do São Paulo de 2021 para 2025. Isso foi passado ao Crespo também, embora ele não tenha visto ainda. A estrutura do São Paulo, isso melhorou. Uhum. O Crespo assumiu o São Paulo sucateado. Além de não ter cadeira na piscina, como disse o Rogério logo depois que assumiu, tinha goteira no vestiário, tinha ferrugem, dava choque no chuveiro elétrico do CT, não tinha sala de imprensa, os campos estavam um lixo. Estava muito atrás, não tinha refis, não tinha aparelho. Né? Hoje, isso eu tenho que dar a mão à palmatória. De alguma forma, melhorou, mas tem que ir além. O departamento médico de fisiologia tem que liberar jogador para jogar. Essa é a questão. Né? Antes, na época do Crespo, não tinha fisioterapeuta 24 horas no São Paulo. O cara ia fazer fisioterapia em casa. Né? Uhum. Então, algumas coisas mudaram em termos estruturais, mas as melhoras do São Paulo elas foram a conta-gotas nesses anos.
Não foi a melhora do Botafogo, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo. O São Paulo é isso hoje. Então o técnico é um detalhe. Por isso que tira o sofá da sala. O técnico é um detalhe. O clube é essa situação que a gente vê. O São Paulo não é um clube grande hoje. Ele não disputa as principais coisas. E imaginar que o Zubeldia, o Crespo, façam um time dessa qualidade, com todas as palavras, um timaço, é impossível. É simplesmente impossível. O que o cara pode fazer, numa circunstância ou outra, como o Crespo fez e aproveitou, ganhar um título aqui, como o Dorival fez. Lembrando que, para o Dorival ganhar o único título relevante, de fato, do São Paulo nessa era, o São Paulo fez a maior janela da era Casares. Contratou o Lucas e o Rames Rodrigues. É simples assim. Quem ganha jogo, no final das contas, é o jogador de futebol. O técnico ajuda bastante hoje, mas quem ganha jogo é o jogador de futebol.